Olá, gente, bom dia. Hoje eu acordei inspirada aqui para tirar algumas dúvidas de vocês sobre a questão de protocolos e diferenças de estratégias no emagrecimento. Hoje é só sobre emagrecimento. Deixa eu colocar aqui, emagrecer com jejum. Inclusive, isso a gente trabalha bastante no nosso curso, no Pense Magro, que a gente fala bastante da intermitência, da variação dos protocolos, e aí eu vou explicar para vocês, dar uma palhinha aqui para vocês e deixar essa live salva, como que a gente tem sucesso fazendo o jejum intermitente. Aqui um protocolo básico da 16x8, que eu vi que as pessoas têm bastante dúvida, 16 mais 8 são 11,24. Como o nosso público é um público, a grande maioria é um público mais leigo, né? Não são de profissionais, então a gente foca naquela linguagem básica. Então o Pense Magro, nosso curso hoje, ele é voltado quase que completamente para pessoas que têm vontade de emagrecer e que não entendem muito de mecanismos de área, não são da área da saúde e querem emagrecer tendo resultado com jejum, porque muitas vezes as pessoas fazem em casa e não tem sucesso, tá bom? Então, assim, esse protocolo 16x8, quando a gente soma 16 mais 8, são 24 horas. Então, quer dizer que 24 horas do dia, 16 horas do dia você vai passar jejuando e 8 horas do seu dia você vai passar se alimentando. Uma das grandes dúvidas que as pessoas fazem é quando elas vão comer, nessas 8 horas, elas comem o tempo todo. Tipo, come lá do meio-dia às 8 da noite, mas come lá 2 vezes, 2 refeições, aí fica beliscando, aí chegam aqui e dizem que não tem resultados mesmo fazendo jejum. É o que mais acontece, porque não é que você vai passar 8 horas comendo, quer dizer que em 8 horas você vai fazer as suas refeições. E se você ficar beliscando e comendo bastante toda hora, provavelmente você pode até engordar, porque você está ultrapassando as quantidades, né? Muito importante isso. O nosso corpo sempre vai precisar, cada corpo individualmente precisa de um número X de calorias para se manter. E para que aconteça esse emagrecimento, obviamente eu tenho que comer um valor menor do que o meu corpo precisa, que o meu corpo gasta, para eu poder ter sucesso no emagrecimento. Então, no 16 horas, todos os dias da mesma forma, muita gente tem resultado, principalmente no início, mas depois, porque vocês veem que é um protocolo estável, você faz geralmente da mesma forma, as pessoas param de ter resultados justamente porque o corpo se adapta àquelas quantidades, aquelas refeições, sempre da mesma forma, a mesma quantidade de alimento, mesmo que haja uma restrição de calorias, o teu corpo tem que se adaptar. Se você fizer uma dieta, tá, por 6 meses, que você vai comer 6 vezes por dia, mas você vai se alimentar com 600 calorias todos os dias, ou 1000 calorias, digamos, que é um número baixo, o teu corpo, depois de um tempo, vai se adaptar e você vai parar de emagrecer. Então, tudo que a gente faz de forma contínua, persistente, o corpo ele é muito inteligente. O nosso corpo é uma máquina de se adaptar, ele se adapta a tudo. Isso acontece no medicamento, né? Quando você começa a ter uma intolerância à lactose ou você começa a tomar uma dosagem de lactase. Daqui a pouco aquela dosagem não é mais suficiente para cobrir os teus efeitos. Daqui a pouco você tem que dobrar aquela dose, justamente porque o teu corpo para de responder àquela quantidade de medicamento. Isso acontece muito. Nosso corpo, ele é fantástico em se adaptar e com a alimentação também não seria diferente. Por isso que mesmo em jejuns muito prolongados de 20, 30 dias, o corpo também tenta se adaptar ali daquela forma, manter o metabolismo mais baixo, tenta economizar calorias, porque o corpo vai sempre tentar se adaptar. Essa é a nossa principal mecanismo de sobrevivência, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Aí, quando a gente fala em outro protocolo, que é esse protocolo aqui, 5x2, tá? Esse protocolo, ele é bem interessante, que dias alternados, dia sim, dia não, ou 2, 3 vezes na semana, de forma distribuída, você vai reduzir essas quantidades de calorias. O criador desse método é o Michael Mosley. Ele fala que as mulheres podem ficar até 500 calorias, então quer dizer que na terça-feira, ou na terça, na quinta, na quarta ou na sexta, ou na segunda, quarta e sexta, eu vou fazer menos refeições, né? Não necessariamente tem um número de horas de jejum nesse período, mas eu vou reduzir as calorias. Então esse protocolo ele não tá tão vinculado ao número de horas
mas sim a quantidade que você come naquele dia. Então, digamos que esse protocolo 5x2, que 2 dias da semana você tem uma restrição abrupta de calorias e para as mulheres aí uma média de 500 calorias. Nos outros dias, a ideia é você comer conforme fome e saciedade. Obviamente, se você nos outros, se o dia tem, essa semana tem 7 dias, né? Se 2 dias você tem esse cuidado e nos outros 5 dias você toca o terror nas quantidades, você também não vai ter muito resultado. Então, esse comer normalmente também envolve uma quantidade adequada, né? Que é o que eu falei. Se o teu corpo lá precisa de 1.500 calorias ou 1.200 calorias para se manter sem emagrecer, sem engordar, para manter a sua homeostase. Então, digamos que nesses dias que você não faz jejum, você tem que manter uma quantidade calórica adequada aí o seu peso, o seu exercício, seu estilo de vida, para você ter resultado, tá? Se comer muito também nos outros dias não vai ter resultado. Outro protocolo que é bem interessante é esse aqui, tá em inglês, gente, mas eu tô explicando aqui para vocês, que é o Alternate Day Fasting. Esse é um dos protocolos mais estudados, tá? É que esse, assim, um dia você come normal, outro dia você faz um jejum de 24 horas e nessa janela de 1 hora, por exemplo, você faz jejum de 23 horas. Nessa janela de 1 hora você vai sim ter cuidado com as calorias, também com limite. Tem gente que coloca aí 400 calorias, 500 calorias no máximo e fecha a janela. Nesse dia de jejum você vai fazer 24 horas, 23 horas de jejum, vai se alimentar aí com poucas calorias e no outro dia você vai comer normalmente. Aí não é como esse protocolo, você come dia sim, dia não, né? Com o tempo, o teu corpo, o teu metabolismo e até o teu apetite, ele vai ser reduzido com o passar do tempo. Então, às vezes, na primeira semana, mesmo comendo assim, fazendo dia sim, dia não, jejum, você vai querer ultrapassar nos dias que você não faz jejum, você vai comer demais, mas isso tende a se equilibrar com o tempo, porque o jejum também, gente, é um regulador de apetite fantástico. Ele inibe o apetite, ele regula o apetite, é como se fosse quase um medicamento, né? Se houvesse como vender o jejum em forma de medicamento, essa pessoa ficaria rica. Se você tomasse aquela pílula e tivesse todos os benefícios, emagrecesse assim, de forma natural, sem efeito colateral, o mundo seria uma beleza, mas isso não existe, né? Então, o que acontece? Com o tempo, esse apetite vai sendo reduzido, a sensibilidade aos nutrientes também aumenta, ou seja, com o tempo, com menor quantidade de refeições, de alimentos, você já vai se sentir saciado. Então, nos dias que você não faz jejum, entre aspas, tende a se equilibrar cada vez mais e você vai se contentar, se satisfazer, se sentir saciado com a quantidade correta, né? Esse aqui é o grande problema das pessoas. Com o tempo que a gente vai comendo sempre a mais, comendo o tempo todo, nosso organismo fica completamente desregulado. Nossa sensação de apetite, de saciedade, praticamente ela tá perdida, né? Por isso que nos primeiros dias, o pessoal até lá do desafio fala pra gente que é difícil quando a gente fala come conforme a fome e saciedade, porque na cabeça e nos hábitos de quem sempre comeu a mais, comeu várias vezes, é muito difícil saber o que é saciedade, justamente porque tá sempre comendo a mais, não sabe nem o que é fome, nem o que é saciedade. E o jejum, ao longo da prática que você vai fazendo, tem muita gente aqui que pode me afirmar isso, né? Não me deixa mentir, que isso acontece, né? Eu sou uma prova viva disso, que nos primeiros meses que eu comecei a praticar o jejum intermitente, o que acontecia comigo? Eu fiquei alguns meses sem ir numa pizzaria. Hoje eu não vou mais sou celíaca, enfim, não faz mais parte do meu estilo de vida, mas lá no início eu fazia jejum intermitente e sempre gostei muito de pizza. Antes de praticar, antes de mudar minha alimentação, quando eu ia no rodízio de pizza, eu comia tipo 10 pedaços, 12 pedaços, assim, tranquilamente. Comia, era uma máquina de destruição. Comia muito, não sabia o que era fome, não sabia o que era saciedade. Depois de 6 meses, gente, foi a primeira vez que eu retornei à pizzaria. 6 meses depois, eu não consegui comer a metade da quantidade que eu estava acostumada anteriormente.
Então, e não foi nem que eu quisesse, se eu forçasse eu ia passar mal. E nos primeiros dias que eu tentava comer a mais, eu passava literalmente mal. Porque o meu corpo se adequou, ele se normalizou, ele se equilibrou com as quantidades corretas. Então, a minha cabeça, os meus hábitos queriam me levar lá pra Flávia de antes. Não, você é gulosa, vai lá, come muito, não sei o que não vai dar nada. Mas daí eu ia lá, tentava seguir essa coisa da cabeça, do hábito, e me dava mal. E com o tempo de tanto passar mal, de tanto sentir esse desconforto, obviamente a gente vai aprendendo a se gostar mais, vai dando mais limites. A gente já percebe, nossa, não vale a pena eu comer a mais para depois passar o dia todo amanhã passando mal. Então a gente vai aprendendo até essa questão do autocuidado, do amor próprio, literalmente, né? Que você não precisa exagerar. Isso é muito importante e muito interessante. Nenhum medicamento faz isso, né? Toda vez que você toma medicamentos para inibir apetite, para emagrecer, você toma por um período, aí quando você para de tomar, você sente fome 3 vezes mais, tem um efeito rebote, você acaba engordando de novo o que você perdeu devido ao mecanismo de compensação do seu corpo. Porque não aconteceu essa regulação natural, aconteceu algo sintético, você tomou um remédio que te levou a comer menos durante aquele período, teve efeitos colaterais, né? Efeitos colaterais, e quando você para de tomar, você retorna aquele peso e às vezes ganha até mais do que você tinha anteriormente, justamente por esse efeito que o corpo tem de adaptação e de regulação. Então, e com jejum isso não acontece, né? Como é um protocolo, é uma coisa da natureza, na natureza selvagem, o jejum sempre fez parte da nossa história como humanidade. A escassez sempre fez parte do quadro das pessoas, da população em geral, né? A gente não tinha esse excesso, essa abundância exagerada que a gente tem hoje, então isso tudo pra gente é novo. Não é à toa que muitas pessoas estão cada vez mais doentes, porque a gente tem muito mais problema com os excessos do que com a restrição. A restrição, por milhares de anos, o nosso corpo aprendeu a se adaptar e a sobreviver, né? Então, é muito mais difícil você ter problemas, às vezes, mesmo até com jejuns mais longos, do que... É mais difícil você ter problema com restrição do que com superalimentação. A superalimentação a gente sabe que vem causando esse estrago aí na nossa espécie. Então é isso, gente. Queria deixar essa live salva aqui. Não consegui ver as perguntas, mas eu quero deixar... Eu vou também mandar esse vídeo para o YouTube, que a gente também está produzindo alguns conteúdos para lá. Mas eu queria contribuir com os meus anos aí de estudos que tenho feito e, né, o conhecimento ele só vale a pena quando é compartilhado, né? Não adianta a gente saber tanta coisa pra gente. Sim, eu tenho minhas amigas, compartilho, mas eu sinto muito prazer em poder compartilhar isso de forma tão ampla, de tanta gente poder ter acesso, né? Se você conhece alguém que não acredita no jejum, que acha que o jejum é loucura, que você... Manda esse vídeo lá, marca a pessoa, que com certeza quando a pessoa tem a informação correta, ela vai conseguir ter mais clareza e menos receio, né? Vai entender que sim, tem benefícios, não só de emagrecimento, mas para a saúde também, né? Quem pratica, vive isso, sente isso na pele, literalmente na pele. Então é muito fantástico. Então as pessoas acabam sendo replicadores da própria mensagem aqui, porque elas vivem isso, né? Hoje aqui, às vezes, quando eu posto algo, eu nem preciso mais ficar me defendendo, porque muita gente que pratica, não que elas venham me defender, mas elas vêm defender a prática do jejum como algo genuíno, justamente porque elas conseguem ter muito sucesso, muito além do emagrecimento. Então, gratidão novamente por estarem aqui e vou deixar essa live salva. Até mais!